Na pequena aldeia entre campos de trigo, a atmosfera carregava o peso do desentendimento familiar. As histórias de perdão e dor ecoavam entre as colinas verdes, testemunhas silenciosas do conflito entre um jovem e sua avó, refletindo a fragilidade dos laços que uniam as gerações naquele lugar de tradições esquecidas. Rafael emergia como um jovem de olhar intenso, encoberto por sonhos que transcendiam os limites da pequena aldeia. Seus cabelos escuros refletiam a turbulência interior, um espírito inquieto que desprezava as tradições familiares. Seu coração, repleto de ambição, rejeitava a sabedoria de Dona Beatriz, simbolizando o conflito entre gerações e o desejo ardente de romper com o passado, sem compreender as lições preciosas que o tempo carregava consigo. Na alvorada da vida rural, Rafael despertava com a mesma inquietação que o consumia diariamente. Os primeiros raios de sol atravessavam as cortinas gastas da pequena casa, revelando um jovem dividido entre a obrigação agrícola e seus sonhos, distantes. Suas mãos, calejadas pelo trabalho na lavoura, moviam-se mecanicamente, enquanto sua mente navegava por horizontes muito além daqueles campos dourados de trigo. Dona Beatriz observava seu neto com um misto de amor e preocupação. Cada movimento dele parecia carregar uma rebeldia silenciosa, um desprezo quase palpável pelas tradições familiares. Preparava as refeições simples com o mesmo cuidado de sempre, suas mãos experientes transformando ingredientes básicos em pratos carregados de memórias e afeto. Os momentos à mesa eram verdadeiras batalhas silenciosas. Rafael mal levantava, os olhos de seu prato respondendo com monossílabos aos intentos de diálogo da avó. Suas orelhas se fechavam para as histórias que poderiam conectá-lo às raízes familiares, preferindo absorver os valores superficiais de amigos que prometiam glamour e reconhecimento. A rotina agrícola era um peso para Rafael. Cada sulco, aberto na terra, cada semente plantada representava para ele uma prisão. Seus sonhos o chamavam para longe dali, um mundo de luzes, fama e status que contrastava completamente com a simplicidade daquela aldeia. A lavoura, antes um legado familiar, agora representava apenas uma obrigação vazia. Os amigos de Rafael, jovens imbuídos de ambições semelhantes, reforçavam constantemente seu desejo de fuga. Conversas sobre conquistas rápidas, sucessos instantâneos e vida urbana alimentavam seu descontentamento. A sabedoria de Dona Beatriz, construída ao longo de décadas, parecia-lhe obsoleta e irrelevante. Nos momentos de maior tensão, os confrontos entre avó e neto se tornavam inevitáveis. Dona Beatriz tentava, com paciência quase sobre-humana, transmitir valores de respeito, trabalho e conexão familiar. Rafael, por sua vez, recebia tais ensinamentos com um misto de desprezo e impaciência, interpretando cada conselho como uma tentativa de aprisioná-lo. A fratura entre tradição e modernidade se alargava a cada dia, criando um abismo emocional que parecia intransponível. Rafael representava uma geração em busca de significado além das fronteiras conhecidas, enquanto Dona Beatriz simbolizava a resistência silenciosa de quem compreende que as verdadeiras riquezas não se medem por conquistas externas, mas pela profundidade das conexões humanas. O conflito entre Rafael e Dona Beatriz atingiu seu ponto mais dramático durante um jantar de família, momento tradicionalmente reservado para união e afeto. A atmosfera, antes tensa, explodiu em uma cena de profunda humilhação pública que rasgaria para sempre o tecido delicado das relações familiares. Rafael, tomado por uma fúria juvenil e desmedida, desferiu palavras cortantes contra sua avó, expondo fragilidades e desqualificando décadas de sabedoria acumulada. Seus olhos, antes brilhantes de sonhos distantes, agora ardiam com desprezo absoluto. Cada palavra pronunciada era como um punhal lançado diretamente no coração de Dona Beatriz, que permanecia imóvel, absorvendo o impacto da rejeição com uma dignidade quase sobre-humana. Os familiares, testemunhas silenciosas daquele momento, sentiam o peso do silêncio opressivo. Tios, primos e parentes mais próximos trocavam olhares de constrangimento e tristeza, compreendendo que algo mais profundo que um simples desentendimento acontecia ali. A cena representava muito mais que um conflito geracional. Era o rompimento simbólico entre tradição e modernidade, entre respeito e individualismo.
Dona Beatriz, mesmo ferida em sua essência, manteve uma postura de sublime serenidade. Seus olhos, carregados de uma história de amor e sacrifícios, não demonstravam ódio, mas uma profunda tristeza que atravessava gerações. Cada palavra de Rafael parecia desmantelar não apenas sua própria história familiar, mas todo um legado construído com amor e dedicação. O jantar, antes um momento de comunhão, transformou-se em um tribunal silencioso, onde Rafael era simultaneamente réu e juiz. Seus argumentos, repletos de uma arrogância juvenil, revelavam não apenas desrespeito, mas um profundo desconhecimento sobre o valor da sabedoria ancestral. Os parentes presentes compreenderam que aquele momento representava mais que um simples conflito. Era um sintoma de uma ruptura mais ampla, onde valores como respeito, gratidão e conexão familiar estavam sendo progressivamente corroídos por uma geração marcada pelo individualismo e pela busca incessante por reconhecimento externo. A cena serviu como um espelho cruel, refletindo não apenas o comportamento de Rafael, mas os desafios de uma sociedade em constante transformação, onde tradições são frequentemente vistas como obstáculos e não como pontes que conectam gerações. A humilhação pública de Dona Beatriz representava simbolicamente o abandono de valores fundamentais em nome de uma modernidade vazia e superficial. A tensão era palpável, pesada como o silêncio que se seguiu após as palavras de Rafael. Cada pessoa ali presente sentia o peso daquele momento, compreendendo que algo irremediavelmente havia sido quebrado, não apenas entre avó e neto, mas no tecido social que os unia. Uma noite tempestuosa envolvia a aldeia, carregando no ar uma umidade densa e carregada de presságios. Rafael sentia-se perdido, mergulhado em uma angústia profunda que o consumia desde o confronto com sua avó. A solidão o cercava como uma névoa espessa, penetrando cada canto de sua alma inquieta. Foi naquele momento de vulnerabilidade que um viajante misterioso surgiu, emergindo das sombras como uma figura quase etérea. Seus olhos, profundos e penetrantes, pareciam conter histórias de mundos desconhecidos. Vestido com roupas gastas mas elegantes, ele carregava uma energia enigmática que imediatamente capturou a atenção de Rafael. O viajante o observava com um sorriso quase imperceptível, como se conhecesse cada recôndito desejo do jovem. Sua presença era ao mesmo tempo sedutora e intimidadora, representando a possibilidade de fuga de uma vida que Rafael considerava medíocre e limitada. "Sei o que você deseja", disse o estranho, sua voz suave como seda, mas com uma intensidade que fazia Rafael tremer involuntariamente. Riqueza, poder, reconhecimento, tudo o que sempre sonhou, mas que sua aldeia e sua família nunca poderiam lhe proporcionar. As palavras do viajante eram como um veneno delicioso, penetrando os pensamentos de Rafael e despertando seus desejos mais profundos. A proposta era simples, mas carregada de consequências. Em troca de riqueza e fama, Rafael deveria romper completamente com sua família, especialmente com Dona Beatriz. Cada palavra do estranho parecia costurar um pacto diabólico, revelando não apenas uma oferta material, mas uma possibilidade de transformação radical. Rafael sentia seu coração disparar, dividido entre o medo do desconhecido e a tentação de abandonar sua vida atual. O viajante detalhou as condições com uma precisão cirúrgica. Rafael receberia uma quantia significativa de dinheiro, contatos importantes no mundo dos negócios e a promessa de uma vida repleta de glamour. O preço? Renunciar completamente à sua história familiar, garantindo que as futuras gerações jamais conheceriam suas raízes. Na mente de Rafael, imagens de sucesso e conquista começaram a se entrelaçar. Via-se longe daquela aldeia, transitando por ambientes sofisticados, vestindo roupas caras, sendo reconhecido e admirado. A proposta representava não apenas uma mudança financeira, mas uma transformação existencial. A tempestade lá fora parecia refletir o turbilhão interno de Rafael. Cada trovão representava um convite à ruptura. Cada clarão iluminava as possibilidades de uma vida completamente diferente. O viajante permanecia imóvel, observando cada reação, cada momento de hesitação do jovem. No centro daquela noite carregada, Rafael foi colocado diante de uma escolha que modificaria para sempre sua trajetória. A oferta do viajante não era apenas uma proposta material.
mas um teste definitivo de caráter, um desafio que testaria os limites de sua integridade e amor familiar. A decisão pendia por um fio, e o destino de Rafael seria selado naquele momento único e irreversível. A noite avançava sobre os Campos Dourados, quando um viajante misterioso surgiu na pequena aldeia. Seus passos eram lentos, sua presença envolta em uma aura de enigma que fazia os mais antigos virarem o rosto instintivamente. Rafael, absorto em seus devaneios de grandeza, não percebeu inicialmente a chegada daquele estranho que carregava consigo um brilho nos olhos capaz de hipnotizar almas inquietas. O viajante aproximou-se de Rafael com um sorriso que mesclava sedução e promessa. Seus trajes, embora simples, pareciam esconder segredos de mundos distantes. "Sei o que você deseja", disse em uma voz suave que parecia atravessar as camadas mais profundas da alma do jovem. Riqueza, poder, reconhecimento, tudo o que sua pequena aldeia jamais poderá lhe oferecer. Rafael sentiu seu coração disparar. Cada palavra do estranho ressoava como uma melodia tentadora, descortinando horizontes que ele sempre sonhara. O viajante continuou, revelando os detalhes de uma proposta que poderia transformar completamente sua existência. Em troca de suas ambições, Rafael receberia tudo o que sempre desejou, mas com uma condição única e absolutamente desafiadora. "Corte todos os laços familiares", sussurrou o viajante. "Garantam que as futuras gerações não mantenham qualquer conexão com sua história. Cada moeda que receberá será carregada de um preço silencioso, a solidão." Suas palavras eram como facas sutis, cortando as amarras invisíveis que prendiam Rafael àquela vida provinciana. A proposta era um dilema moral complexo. Cada centavo significaria o apagamento de memórias, o rompimento de uma linhagem construída com sacrifícios. O viajante sabia exatamente como provocar as feridas mais profundas de Rafael. Seu desejo de ser alguém além daquele jovem agricultor sem perspectivas. Seus olhos se encontraram num jogo de cumplicidade e tentação. Rafael via diante de si não apenas um estranho, mas a personificação de todos os seus sonhos reprimidos. O viajante representava a chance de escapar, de se reinventar, de ser mais do que as tradições familiares haviam lhe destinado. A noite parecia congelar, tornando aquele momento uma encruzilhada existencial. Rafael compreendia que aquela escolha não representava apenas uma decisão pessoal, mas o rompimento definitivo com sua história, com Dona Beatriz, com tudo que o havia constituído até ali. Cada segundo de hesitação era um diálogo silencioso entre seu passado e o futuro prometido. O viajante estendeu a mão, num gesto que simbolizava muito mais que um acordo comercial. Era um convite para abandonar raízes, para negar memórias, para trocar a simplicidade da aldeia por um mundo de possibilidades vazias. Rafael sentia o peso daquela decisão atravessando sua alma, sabendo que cada passo dado seria irreversível. Num momento de vertigem existencial, Rafael compreendeu que aquela proposta era mais que uma oferta externa. Era um teste profundo de sua própria essência, um desafio para descobrir até onde sua ambição poderia levá-lo e que tipo de preço estava disposto a pagar pela transformação que tanto almejava. Rafael, mergulhado em sua nova realidade, experimentava um mundo de excessos que rapidamente revelava sua verdadeira natureza vazia. As festas luxuosas, antes sonhadas como símbolo de sucesso, mostravam-se ocas de significado real. Cada noite de glamour era como um palco onde interpretava um papel que não lhe pertencia, sentindo um vazio crescente que nenhum champanhe ou sorriso postiço conseguia preencher. Os amigos conquistados nesse novo universo eram efêmeros e interesseiros. Suas conversas giravam em torno de aparências, negócios e conquistas superficiais. Rafael percebia, com uma tristeza que tentava disfarçar, que essas relações se desfaziam no instante em que sua utilidade terminava. A solidão o cercava, mesmo em meio a multidões, como uma sombra invisível que o acompanhava em cada evento. Sua relação com a família se deteriorava rapidamente. As ligações ocasionais para sua avó tornaram-se cada vez mais raras, até cessarem completamente. Dona Beatriz, resiliente em sua dor silenciosa, continuava tecendo sua vida com a mesma dignidade de sempre,
seus olhos guardando a esperança de um reencontro que parecia improvável. As provas internas de Rafael eram implacáveis. Sua consciência o atormentava nos momentos de quietude, especialmente nas madrugadas solitárias. Os sussurros de arrependimento cresciam, lembrando-o dos laços que havia rompido tão facilmente. Cada conquista material perdia o brilho diante da memória de sua avó, cujo amor incondicional ele havia rejeitado com tanta crueldade. O sucesso profissional, tão almejado, mostrava-se uma armadilha de satisfação momentânea. Rafael conquistava seus objetivos, mas sentia que cada vitória era como uma moeda falsa, brilhante por fora, mas sem valor intrínseco. As noites de reflexão revelavam o preço verdadeiro de suas escolhas, a perda da essência, da conexão familiar, de sua própria identidade. Nos momentos mais difíceis, as lembranças de sua aldeia o assaltavam. Os campos dourados de trigo, o cheiro de pão fresco preparado por Dona Beatriz, os sons familiares da vida simples, tudo parecia mais precioso agora. Rafael compreendia, tardiamente, que havia trocado um tesouro por um punhado de ilusões. Seu mundo de aparências começava a ruir. As amizades superficiais se desfaziam, os negócios se mostravam frágeis e a solidão o consumia como uma chaga interior. Cada objeto de luxo perdia o sentido diante da ausência de amor verdadeiro. Rafael descobria que a riqueza material era apenas uma máscara para a pobreza espiritual que o consumia. A transformação interna se iniciava como um sussurro, quase imperceptível. Pequenos momentos de lucidez o faziam questionar o caminho escolhido. A sabedoria de Dona Beatriz, antes desprezada, agora ecoava em sua memória como um chamado silencioso de redenção e retorno. O clímax da história irrompe como um vendaval de emoções, quando Dona Beatriz, fragilizada pela doença, projeta um último reflexo de esperança nos olhos de Rafael. A atmosfera do quarto era densa, carregada de um silêncio que ecoava décadas de mágoas acumuladas e palavras não ditas. Rafael, sentindo o peso de suas escolhas passadas, observava sua avó com uma mistura de remorso e desespero. Cada respiração de Dona Beatriz parecia um sussurro de perdão, um convite silencioso para a reconciliação. Os olhos dela, ainda, brilhantes mesmo na fragilidade, continham uma sabedoria que transcendia qualquer mágoa. A doença de Dona Beatriz funcionava como um espelho cruel, revelando a Rafael todas as suas escolhas equivocadas. Cada momento de rejeição, cada palavra de desprezo que havia proferido contra ela, ressurgia como fantasmas inclementes, atormentando sua consciência. A solidão que ele havia cultivado começava a se revelar um preço verdadeiramente alto, demais. Lágrimas discretas escorriam pelo rosto de Rafael, simbolizando um processo de transformação interior. Ele compreendia agora que a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais conquistados, mas nos laços afetivos que havia negligenciado. A avó, mesmo em seu estado debilitado, continuava sendo um farol de amor incondicional. O confronto decisivo não era mais externo, mas interno. Rafael lutava contra seus próprios demônios, contra a arrogância que o havia afastado de sua origem. Cada memória de momentos ignorados com Dona Beatriz o consumia por dentro, revelando o vazio de suas conquistas superficiais. Num gesto de profunda humildade, Rafael segurou a mão trêmula de sua avó. Não havia palavras capazes de reparar anos de desrespeito, mas havia o sincero desejo de reconstrução. Sua alma, antes endurecida pela ambição, agora se abria para a possibilidade do perdão. Dona Beatriz, com um sorriso discreto, compreendeu que aquele momento representava muito mais que uma reconciliação pessoal. Era a restauração de um laço familiar, a reconexão com raízes que haviam sido temporariamente esquecidas. Seu amor permanecia incondicional, transcendendo qualquer mágoa ou distanciamento. A cena simbolizava um renascimento. Rafael, confrontado com a fragilidade da existência humana, percebia que suas ambições anteriores eram efêmeras diante do amor verdadeiro. A doença de Dona Beatriz funcionava como um portal de transformação, convidando-o a reescrever sua própria história. Naquele instante, o silêncio era mais eloquente que qualquer discurso. Rafael compreendia que sua jornada de volta não seria sobre redenção, mas sobre reconexão. Cada lágrima derramada lavava anos de orgulho, cada toque recompunha memórias fragmentadas.
A decisão final pairava no ar: continuar perdido em suas ambições vazias ou abraçar a sabedoria que sempre esteve ao seu lado. Rafael escolhia, naquele momento, reconectar-se com sua essência, com sua família, com o amor que verdadeiramente importava. A jornada de Rafael encontrava seu ponto de transformação mais profundo quando a realidade de sua escolha começou a se materializar. Os campos dourados de trigo, antes seus companheiros silenciosos, agora pareciam testemunhar seu retorno carregado de arrependimento e esperança de redenção. A aldeia que um dia ele havia desprezado recebia-o não com júbilo, mas com uma expectativa silenciosa de reconciliação. Os passos de Rafael eram lentos e pesados, cada movimento carregado pelo peso de anos de ausência e negação. Sua bagagem não era composta apenas por objetos materiais, mas por uma culpa que o consumia internamente, revelando fraturas emocionais profundas que nenhuma riqueza poderia reparar. A estrada de terra batida parecia guiá-lo não apenas geograficamente, mas em uma jornada de reconexão com suas raízes. Ao avistar a casa de sua avó, Rafael sentiu seu coração comprimir-se. As paredes já não eram as mesmas. Os jardins pareciam mais áridos, refletindo simbolicamente o abandono de anos. Dona Beatriz, em sua fragilidade física, permanecia como um símbolo de resiliência, sua presença irradiando uma força que transcendia a compreensão superficial de seu neto. O encontro entre avó e neto foi marcado por um silêncio carregado de emoções não declaradas. Rafael aproximou-se hesitante, suas mãos trêmulas revelando a vulnerabilidade interior que tanto tentara mascarar. Dona Beatriz o observava com um olhar que misturava dor, amor e uma compreensão quase divina do perdão. "Vim para me desculpar", murmurou Rafael, sua voz embargada por uma emoção que há muito não experimentava. Cada palavra era um pedido de remissão, um reconhecimento de seus erros passados. Dona Beatriz, em sua sabedoria silenciosa, compreendeu que aquele momento representava mais que um simples pedido de desculpas. Era a reconstrução de um vínculo familiar há muito fragmentado. A transformação não seria instantânea. Seria um processo delicado de reconexão, de reaprender valores esquecidos, de compreender que a verdadeira riqueza não reside em conquistas externas, mas nas conexões genuínas que construímos. Rafael compreendia agora que seu maior desafio seria não apenas pedir perdão, mas verdadeiramente merecê-lo. A aldeia parecia respirar diferente. As árvores, as colinas, os campos de trigo testemunhavam silenciosamente aquele momento de restauração. A cura não estava na perfeição, mas na disposição de reconhecer falhas e trabalhar para superá-las. Rafael havia retornado não como o jovem arrogante que partira, mas como alguém verdadeiramente transformado pela compreensão de seus próprios limites. Dona Beatriz estendeu sua mão, um gesto simples que carregava décadas de amor incondicional. Naquele toque, Rafael compreendeu que o perdão não era uma concessão, mas um ato de profunda generosidade. Seus olhos, antes distantes e ambiciosos, agora refletiam uma gratidão genuína pela oportunidade de recomeçar. A narrativa de Rafael tornava-se então não apenas uma história pessoal, mas um testemunho universal sobre a importância de valorizar raízes, respeitar tradições e compreender que o verdadeiro legado não se constrói com riquezas materiais, mas com amor, humildade e conexões autênticas. Rafael compreendeu tardiamente que a verdadeira riqueza não habita nos bens materiais, mas no amor familiar. Sua jornada de redenção revelou que o perdão transcende qualquer erro e que a sabedoria dos mais velhos carrega lições inestimáveis. Ao retornar humildemente para Dona Beatriz, ele descobriu que o amor verdadeiro sempre oferece uma segunda chance, restaurando laços que pareciam irremediavelmente quebrados.